Boa noite a todas e a todos. É uma enorme satisfação anunciar e participar de mais uma live de lançamento de um curso do COPE. Hoje nós temos a enorme alegria de lançar um curso sobre a nossa cultura. Um curso sobre música brasileira, intitulado Música Brasileira, um olhar através da arte e da cultura, coordenada pelo nosso queridíssimo João Camareiro, que coordena o IRI Cultura, e aqui nós temos duas presenças, duas convidadas especialíssimas, que são Mônica Salmaço e Fabiana Cosa, né? Elas dispensam rigorosamente qualquer apresentação, estão sem favor algum entre as grandes cantoras, as maiores cantoras. Como eu vou fazer uma tietagem aqui, Valfrido, são as minhas cantoras prediletas. Eu ia dizer isso. Aliás, eu falei isso para você, você resolveu dizer antes de mim. Então, tá bom. De modo que eu só quero agradecer de plano, Mônica, Fabiana, a participação generosa no lançamento desse curso, que tem um significado muito importante para nós. Dentro dessa nossa plataforma, esse é o nosso segundo curso sobre cultura brasileira, né? O primeiro que fizemos foi com o nosso querido Luiz Antônio Simas, sobre festas e frestas da brasilidade. Foi um curso lindíssimo também, e, portanto, esse é um curso que nos deixa muito felizes e também tem um significado e um valor muito grande na nossa plataforma. Valfrido, por favor, dê suas palavras iniciais aí também para a gente, por favor. Olha, em primeiro lugar, a gente tem de ficar feliz da vida. Esse é o 18º curso do COPE, né? Nós vamos bater aí quase 500 horas de aula, né? E esse curso era imprescindível, é imprescindível para a formação humanista das pessoas, não é? Entender um pouco de música, né? Para além de gostar de ouvir música, entender um pouco de música, entender como a música ela representa processos mentais, espirituais, psicológicos e culturais. Entender isso é fundamental para a formação de um ser humano. Agora, quando você é brasileiro ou brasileira e que se insere no contexto da melhor música produzida no planeta Terra, e isso não é dito apenas por brasileiros, mas é dito por gente do mundo inteiro, a música mais diversa, a música mais sofisticada, a música que traz elementos e desdobros de elementos culturais tão múltiplos e multifários. Bom, se você é brasileiro, conhecer de música brasileira é tão mais importante quanto conhecer de música em qualquer outro lugar do mundo. Esse curso, e a gente deve agradecer o João Camareiro, esse curso traz essa possibilidade para todos nós. E traz a possibilidade de aprender música, e música brasileira, esse elemento da cultura brasileira, esse elemento da cultura mundial, da civilização mundial, porque a música brasileira contaminou para o bem a música do mundo inteiro. Conhecer isso é uma dádiva. Então, a gente só tem a agradecer o João Camareiro e os seus comparsas do bem, como as duas divas aqui presentes, Fabiana Cosa e Mônica Salmaço. Muito bem. João, por favor, agora a bola é sua. A gente quer também ouvir a Mônica, a Fabiana, mas assuma aí o bastão, por favor. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou no meio aqui de duas. Eu estou olhando para mim assim, me achando o máximo. Nossa, olha essas pessoas aqui do meu lado. Eu queria vocês saber também. Como é que faz para eu ir para esse lugar aí. Eu queria ficar aí. Eu estou quase pegando o violão aqui para ver se dá certo de tocar, mas infelizmente não. Vou ficar assim. Bom, brincadeiras à parte, eu aceitei essa proposta, esse convite de criar um curso com muita alegria, uma responsabilidade muito grande, e eu fiquei muito, muito feliz em poder contar com colegas, amigos, músicos
como essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui, que são referências absolutas no que elas fazem, assim, além de, posso dizer que são amigas pessoais, são referências mesmo no trabalho de música brasileira, e como o Valfrido disse, a nossa música é uma referência no mundo, né? Então, a gente ter vocês presentes aqui hoje, vocês presentes aqui hoje nesse lançamento e nesse curso é um privilégio mesmo. Muito obrigado. Eu queria dar uma pincelada rápida sobre a ideia do curso. O COP, essa escola do IRI, do Instituto, é uma plataforma que contempla um pensamento muito profundo sobre diversas áreas sociais, filosóficas, antirracistas, feministas, e eu quis pensar alguma coisa tratando da música num contexto não só técnico, musical, não fazer mais um curso de música ensinando a cantar, ou ensinando a tocar, ou ensinando a qualquer coisa, mas pensar a música inserida nesse contexto da escola, assim como o Valfrido colocou, que a música exerce isso, né? Ela contorna as coisas e tem um poder assim que eu acho que é uma coisa que nem sempre é debatido pelos músicos, e sim por pessoas que estudam essas ciências, esses fenômenos sociais, antropológicos. Então, a minha ideia foi pegar essas figuras que fazem isso, que trabalham com isso, e falar do ponto de vista de dentro, né, da bolha, e não de fora do telespectador. Então, eu vou dar uma breve pincelada novamente aqui sobre as aulas, e vou deixar as duas das nossas queridas Mônica e Fabiana por último, que aí vocês podem falar um pouquinho. Eu vou por ordem alfabética, e a primeira aula que eu vou falar Talvez a gente possa projetar o site, isso. Legal, ótimo. É mais Obrigado. fácil. Fica. Olha, ficou bonito, né? Ficou lindo. Essa arte do Michael. Tem uma foto sua sensual aí mais para frente. Então. Ó, cara. Olha aí. Bom, é isso. Tem essa explicação de para quem é o curso, como, enfim, os diversos espectros que a gente está olhando para a música. E aí, sobre os professores e sobre as aulas, eu gostaria de começar ali com Alexandre Matias, que é... Desculpa, Rafael, você falou alguma coisa? Não. Você quer que o Marcos coloque... Aí, ó. Acho que aí talvez pudesse colocar explicando aula e... legal. Bom, aí a gente aula 1, então... Pronto, já passo a bola para a Fabi, então. Senão eu vou ficar no monólogo aqui. Fabi, por favor. Tá no mudo. Isso. Agora sim. Nossa, eu tomei um susto, porque assim, já sou eu por ordem alfabética? A ordem alfabética Poxa aqui é um pouco vida. diferente. Não tem problema. Eu queria primeiro dar boa noite para todo mundo que está aqui, minha amiga Mônica querida, João, Rafael, enfim, todo mundo, Valfrido. Quero agradecer muito por esse convite, por estar com vocês novamente. Eu que sou uma aluna também do COP, né, que já fiz e tenho estudado o curso, me matriculei no curso sobre racismo, e que é bárbaro, que tem um elenco importantíssimo de pensadores brasileiros, muito pungente. E, bom, quando eu recebi esse convite do João, eu pensei em muitos temas e fiquei bastante em dúvida do que eu poderia oferecer, né, e discutir, ou conversar, ou apresentar de uma forma que não fosse uma forma tão escolar, né? Sobretudo a gente, quando volta para a academia, vai inventar de fazer doutorado, essas coisas, a gente pode errar um pouco na mão, né? Por outro lado, eu acho que a prática, né, o estar no palco, fazer música com constância, o vivenciar a música e poder trocar com tantos artistas, eu acho que isso deu um estofo para que eu pudesse também fazer um recorte do que, para mim,
fazia mais sentido de apresentar aqui no COPE, né? E que é, obviamente, dentro do que a gente chama de cultura negra e do que eu venho trabalhando, especialmente nessa pandemia, não só a partir do álbum que eu lancei o ano passado, do Santos, mas esse é um tema que me acompanha nas pesquisas desde sempre, que é pensar um pouco a cultura negra a partir do lugar do sagrado, né? Que é o lugar motriz de tudo que a gente pensa em termos de cultura negra, né? Então, o que as pessoas vão encontrar nesse nosso encontro, que eu nem chamo de aula, mas nesse encontro, é um pouco um passeio musical, teórico, né? Um pouco, eu trago algumas referências teóricas, inclusive como sugestão de leitura para as pessoas ao final. Fiz até um PowerPoint só para a gente poder ter um pouco, depois recuperar um pouco das ideias que eu fui tratando ao longo desse encontro, mas eu também optei por apresentar não só uma música negra que a gente tem como ancestral, né, porque veio antes de nós, porque é uma música fonte, né, como diz o meu professor, o Saloma Salomão, ele diz sempre que a gente, que nesse tempo nós somos terminal, né, mas a fonte veio bem antes da gente, né, a gente dá continuidade a essas coisas. Então, tem desde esse conceito, essa ideia do sagrado no canto, num canto brasileiro, através de discos históricos, né, como através de personagens muito importantes. Então, um disco histórico que eu selecionei é o Canto dos Escravos, que eu acho que é quase um LP obrigatório, né, para a gente entender um pouco de que ambiente negro é esse que a gente está falando. Personalidades, obviamente, Dona Ivone Lara precisa estar ali, mas também alguns contemporâneos, como o Maurício Tizumba, que é um grande artista de Minas Gerais, o próprio Sérgio Pererê, cantando com uma rapper, né? A gente pensar como que essa música negra, ao longo do tempo, ela vai ganhando também outros contornos, que não são só essa ideia do sagrado religioso, né? Mas esses desdobramentos que dão em personalidades, inclusive do rap e de outros ritmos e gêneros que a música popular brasileira foi produzindo ao longo desse tempo, né? Basicamente, a gente vai fazer esse percurso nessa sugestão que eu fiz ao João e que ele acatou com muito carinho, pensando nesse cantar que tem esse alicerce do sagrado e que vai ao longo de um século aí percorrendo a música brasileira e pintando a música brasileira com um monte de cores bem bonitas, com artistas muito potentes que eu particularmente sou muito fã. Eu acho que é isso. Maravilhoso. João, quer falar? Sim. Pronto. Essa aula ficou incrível. Enfim, é muito. Eu acho que uma grande. Eu tô tipo, parecendo o pai orgulhoso, né, do filho, assim, mas uma grande qualidade desse curso é isso, assim, são as pessoas que fazem falando sobre isso, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença, como eu disse, especialmente na nossa área, que nem sempre a gente tem reflexões de quem faz, né? E sim, geralmente, de quem estuda isso de fora, o que é muito válido, é interessante, mas eu acho legal a gente, numa época como essa, né, que a gente está revendo os lugares e os pontos de onde a gente vê, de onde a gente fala as coisas, eu acho muito interessante isso. Bom, seguindo, a segunda aula é com a Camila Fresca, que é uma grande jornalista musical. Ela é bacharel em História e Comunicação Social, doutora e mestra em Musicologia pela USP, e ela atua hoje como jornalista, curadora e pesquisadora especializada em música clássica. Eu conheci o trabalho dela através da revista Concerto, onde ela escreve periodicamente, e da Folha de São Paulo. E ela escreve, eu gosto muito assim da maneira como ela enxerga, a perspectiva que ela tem muito conhecimento sobre a história,
e sobre os contextos em que as coisas estão inseridas, e eu acho que isso faz a crítica dela, o comentário musical dela muito especial. E ela vai falar justamente sobre isso. Essa aula dela é muito interessante porque ela fala sobre esse jornalismo e essa crítica musical, né? O nome da aula, Espaços de Mediação entre Artista e Público. Então, é justamente sobre esse personagem que eu falava, né? Desse intermediário entre quem faz e quem consome, né? E aí, nesse caso, eu pedi para ela falar sobre esse papel do jornalista e do crítico. É muito interessante, porque é uma aula muito, muito rica em contextos e detalhes históricos também, e, enfim, faz um panorama super interessante desse jornalismo e da crítica musical. Posso seguir? Vamos lá. Por favor. Aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui. A Márcia Taborda é uma violonista que eu conheço há bastante tempo. Quando eu comecei a tocar violão, eu já ouvia muito a Márcia. Ela tem um disco maravilhoso tocando a obra para violão do Paulinho da Viola, e eu ouvi muito esse disco, e ela editou as partituras dessas músicas. Enfim, é uma outra musicista de referência. Ela é pesquisadora também, ela é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez pós-doutoramento na University of New South Wales, em Sydney, na Austrália. E hoje ela é professora de violão e coordenadora do Núcleo de Estudos de Violão da UFRJ. E essa aula é sobre um trabalho de pesquisa dela que é maravilhoso, que se chama Viola e Violão em Terras de São Sebastião, e que traça justamente a história da chegada desses instrumentos no Rio. Quando ela lançou esse trabalho, ela fez um concerto, e eu tive o privilégio de ser convidado por ela para acompanhá-la, e foi muito, muito, muito legal, assim, não só de poder tocar com essa mulher incrível, que é uma referência, mas também aprender essa história da chegada desses instrumentos no Rio, e como isso foi determinante para a cultura brasileira como um todo, assim, como isso mudou a história da cultura e da música brasileira. Então, é uma aula linda, e ela passa também, ela fez um documentário sobre isso, um curta, e ela passa esse curta na aula, ela comenta, faz uma contextualização e passa esse documentário lindo. E seguindo a próxima, tchararã. Bom, eu vou passar a palavra para ela, porque acho melhor ela mesmo falar sobre essa aula que eu assisti e amei completamente, assim. O João, Enfim. ele tá dando spoiler, gente. Pois é, eu não vou falar mais, porque senão eu vou começar a dar spoilers. Não, primeiro, obrigada, João, queridíssimo, Fabi, colega, amiga, querida, Rafael, Valfrido, obrigada por esse convite, obrigada por essa iniciativa. A gente precisa tanto de conhecimento, tanto de reflexão, a gente precisa tanto ouvir as pessoas que têm o seu ofício, né, que sabem fazer o seu ofício, todo e qualquer ofício, principalmente esses que são, eu acho, hoje, ofícios que nos dão identidade, né? A gente está numa profunda, gigantesca, inacreditável crise de identidade, um buraco enorme que a gente precisa resolver. E nesse quesito, a gente tem, na cultura brasileira, na música, sobretudo, porque eu acho que ela tem um acesso maior pela própria natureza de como ela é. A música brasileira, ela tem um ditado que eu não sei quem falou, mas que a Joyce me ensinou, que é: a música popular brasileira tem resposta para tudo, né? E ela tem. E a outra coisa que eu acho genial, que é um outro ditado, já virou um ditado, que é: a música brasileira é o Brasil que nos prometeram. Então, assim, essas duas frases que dá vontade de tatuar na testa, assim, elas são frases que, no mínimo, indicam que na música brasileira a gente tem um jeito de voltar para casa, ou de chegar em casa, ou de reconhecer a nossa casa, né?
E então eu fico muito feliz por fazer parte, muito humildemente, assim, eu não sou professora, ao contrário da Fabi, que eu já estou com louca para quero saber como é que matricula. Eu quero, assim como a Fabi, essas aulas todas dão vontade de a gente assistir e enriquecer, se formar como pessoas melhores, que eu acho que a gente tem isso para fazer na vida. Mas, assim, para mim, a aula que eu preparei, que eu nem consigo chamar de aula, eu acho que eu não me sinto autorizada a dar aula, mas eu me sinto autorizada, sim, a dividir uma forma de escuta que, para mim, foi a minha forma de estudo primeira. E que, na verdade, nesse caminho, a gente entende o tamanho do Brasil. E aí eu volto para o que eu estava, para as frases, para aquelas frases. Quer dizer, a gente tem, nesse jeito maluco do Brasil de ser, de não ter exatamente um método específico na cultura da música popular, e ser talvez o lugar onde o Brasil realmente, talvez o único na cultura onde o Brasil de fato se misturou, né? As influências chegaram e se misturaram e viraram uma outra coisa. A música brasileira só é, e eu não acho que é uma das, eu acho com certeza absoluta que a música brasileira é a música mais incrível do mundo, de longe, de longe. No mínimo por conta disso, assim, pelo tanto de diversidade que ela tem e pelo tanto de mistura que ela traz. E como a gente não inventou, graças a Deus, um método de ensino estético da música brasileira, ela é pouco padronizada. Eu estou dizendo isso, é claro, na música brasileira que a gente encontra quando procura em muitos lugares, na história da discografia, mas também na música tradicional e folclórica que se encontra viajando pelo Brasil, na música local e regional que acontece em todo canto, porque não se vive sem música no Brasil, e também na música que se ouve ligando o rádio. Mas eu digo, o que eu estou falando é realmente dessa música vista da forma mais ampla possível, né? Nessa amplitude é que se vê o tamanho da música brasileira e o quanto ela é diversa. Então, quando uma pessoa se interessa em ouvir música, ela tem um banquete na música brasileira para se alimentar. E desse banquete ela consegue tirar as referências, inclusive que podem vir a ser as referências que vão formar a própria personalidade dela como artista, né? Então, assim, você não se aprende a como cantar no Brasil. Não existe quem fala, olha, a gente ensina canto assim, como você pode mais ou menos ensinar o canto americano. Ele é uma escola muito mais definida, né? Você vê que existe uma estética definida, com elementos técnicos definidos, que se você for lá na escola treinar bastante, você vai sair cantando daquele jeito ali. Claro, existem outras coisas além da técnica, muitas outras, mas existe um padrão estético. A música brasileira não tem um padrão estético, ela tem muitos. E quase que cada cantor importante da história da música brasileira é a sua própria escola. Então, quando você escuta um exemplo de um cantor que representa para você uma coisa importante, que você se identifica ou não, que você se sente aproximado ou não, estudar aquele cantor, a forma como ele canta, ouvir como ele divide, ouvir a dinâmica que ele faz, ouvir a relação que ele tem com a música que está sendo tocada junto com ele, tudo isso é uma escola. É uma escola própria. E nós temos grandes, enormes, gigantescas escolas, né? Então, eu fiz um caminho muito lúdico, assim, mas muito pontuado um pouco numa forma que eu fui achando de tentar conduzir uma pequena viagem, assim, que, se der certo, ao final, fica uma sementinha em quem acompanha de como é que a gente pode colocar um disco que gosta e começar a apreciar aquilo que a gente está ouvindo e poder, inclusive, experimentar, sem medo de virar cover de ninguém, experimentar o que aquele cantor faz, e o que aquilo faz no corpo dele quando ele canta, e como é que se realiza aquele efeito daquele som. É uma coisa que me parece simples, mas, assim, quando a gente põe uma atenção nessa escuta, uma escuta que é tão comum, que a gente passa a vida ouvindo música sem pensar,
quando a gente começa a pensar, é como se a gente começasse a pôr uma garfada de um prato gostoso na boca e começasse a querer entender o que tem ali, o que dá aquele sabor ali, o que faz aquilo ser tão gostoso. Então, isso faz a gente se aprofundar nas nossas próprias percepções, e também poder ter elementos para se experimentar. A ideia foi essa, assim. Espero que no mínimo seja gostoso de ouvir os exemplos, que eu amo. Eu amo cada um daqueles exemplos que eu coloquei ali. Eles são escolas para mim. Acho que isso pode ser gostoso. Assim. Acho que isso pode, talvez, abrir essa portinha de começar a escutar e aprender com o que se escuta, não só se entreter, que também é muito bom, maravilhoso, delicioso. Mas a gente pode dar um passinho além, principalmente quem tem interesse no conhecimento da música, porque faz, ou enfim, quando alguém se matricula num curso é porque quer aprender alguma coisa, né? Então a gente começa a pensar em escutar de um jeito um pouquinho mais consciente do que a escuta do entretenimento só. Foi isso. Que maravilha. Maravilhoso, essa aula é realmente incrível. E eu acho que o grande trunfo dessa história é justamente essa, né? É a gente ouvir uma cantora como a Mônica falando sobre o caminho estético, falando sobre o canto brasileiro, né? Que ela, assim como a Fabiana, é uma das representantes, assim, das grandes representantes. E justamente esse tema que ela tocou, que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre esse processo de, entre aspas, assim, academização, né? Do ensino da música. Eu não sei nem se existe essa palavra, tá? Mas acho que neologismos são liberados aqui, né, Valfrido? Pode usar, né? Até os não logismos também são. Obrigado. Mas sobre esses desafios do ensino da nossa música popular, né? E que a tentativa de padronizar, ela é necessária, padronizar também, entre aspas, né? Porque a gente precisa criar exemplos e modos, mas entender que é isso, que é a audição, que é a imersão, que é a escuta, né? Então... porque a metodificação, ela é um instrumento, né? Ela é um instrumento importante. Você não vai conseguir dar um passo se você não para você criar um exercício, você precisa se basear em algum tipo de método. Você vai criar se não existe, claro, ou vai usar um que existe, e isso é importantíssimo. O que não pode é amarrar, porque se a gente amarra, a gente perde o que nós temos de mais lindo. Então, nós temos, na verdade, mais serviço, né? No ensino do canto ou da música brasileira, a gente tem muito serviço pela frente, porque a gente vai ter que se virar para criar tantos métodos quantas as nossas diferenças, né? As nossas diferentes manifestações, o que é ótimo. Se a gente fizer isso, claro, vai ser lindo, vai ser muito lindo. Sim. E também, ainda sobre isso, o nosso querido Cristóvão Bastos, grande maestro, fala uma coisa muito parecida também, Mônica, assim, sobre não colocar parede, né? Você dá né, todas as ferramentas e mostra tudo que tem que mostrar, de teoria, de tudo, mas a partir do momento que aquilo vira uma parede, uma barreira, perde o sentido, né? E ele também usa um exemplo que eu acho muito interessante, que ele fala que é o cara que quer começar a nadar, fazer natação, e aí ele compra todos os livros, lê tudo e tal, mas nunca mergulhou na piscina, né? E a música tem um pouco isso, mesmo se você não for fazer música, ser músico, nem tocar, mas enquanto você não se submergir ali, realmente algumas coisas acabam ficando só para o entretenimento, como você disse, que também é ótimo, maravilhoso, mas se você quer se aprofundar um pouquinho mais, essa imersão é super necessária, né? Bom, seguimos. Essa aula 5, Fabi, você fica super à vontade, tá? Você tá com um pouco apertada de horário, não se preocupe se você precisar. Eu vou ter que pedir desculpas para vocês e para a turma que está assistindo, mas eu tenho uma turma aqui no Zoom me esperando, que é uma turma de cantores, então, enfim, eu quero deixar um abraço grande para todos vocês que estão aqui, para a turma que também está, para a audiência,
e dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo de professores, desses encontros, e que eu espero que todo mundo possa e tenha vontade de vir ouvir as nossas histórias nessas viagens musicais que a gente preparou com muito carinho. Tá bom? Querido, Me Obrigado. desculpem, eu aula. vou ter que ir por conta dessa aula, tá bom? Boa Um beijo aula. grande. Beijo, Fabi. Obrigada, Obrigado por querida. tudo. Beijo para todos vocês. Obrigado. Até já. Beijo. Até. Bom, seguindo aqui, eu vou terminar essa breve olhada aqui sobre as aulas. Deixa eu pegar minha outra colinha. A próxima aula é com a Julie Wein. A Julie é uma amiga que eu fiz no Rio de Janeiro. Ela é musicista, cantora, compositora e atriz. E não bastasse isso tudo que ela faz brilhantemente, ela é graduada em Biofísica e doutora em Neurociências Cognitivas pela UFRJ. E aí ela tem uma especialização em Neurociência Computacional da Emoção e da Música. E é pesquisadora pós-doutora do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, onde atua desde 2011. Enfim, é uma coisa. E eu assisti uma fala dela num congresso de música, se não me engano, foi um congresso que teve no Rio, alguns anos atrás, ela falando sobre a atuação da música no nosso cérebro. E é muito interessante, muito bonito, muito rico. E, de novo, vai de encontro com aquela minha ideia central do curso, que ela não é só uma neurocientista fodona das galáxias, ela também é musicista, uma grande pianista, compositora. Ela tem um álbum que ela lançou pela Biscoito Fino, de música dela, e toca e canta. Então, assim, é uma visão de um músico neurocientista falando sobre como a música atua na gente, no cérebro. É incrível. É muito legal. A aula 6 é de um querido e grande amigo que é o Ricardo Dias. O Ricardo é luthier, ele tem formação como violonista clássico e ele criou e ministrou também um curso de luteria na Universidade Gama Filho, no Rio, realizou palestra na FRJ, na Federal de São João del Rei, em vários outros eventos importantes, festivais. E o Ricardo é uma referência na luteria do Brasil, ele trabalhou com grandes luthiers também. O Ricardo tem um conhecimento profundo assim dessa ourivesaria, né, que é a construção de um instrumento, de um violão, ou de instrumento de corda dedilhada. Ele é uma referência mundial em restauração de instrumento, então às vezes tem algum instrumento muito raro de um autor, né, de um construtor que já morreu há muitos anos e precisa de um cara muito especialista para mexer. Esse violão vem para o Ricardo, e para minha sorte ele é meu amigo, aí ele me chama para ir ver o violão. Mas, enfim, e é muito legal porque ele conta a história, ele dá uma breve passada sobre a história da luteria, como começou essa história de construir instrumento de corda, e sobre essa escola de construção de instrumentos aqui no Brasil. Porque se a gente pensar na música brasileira como uma espinha dorsal assim da nossa cultura, né, onde tem uma amálgama de manifestações em volta sempre, né? Eu acho que o violão é um elemento muito centralizador disso, apesar de ser muito nepotismo do meu lado, falar assim do violão, mas o violão é esse elemento centralizador assim dessa música, né? O violão popular está sempre em volta de uma mesa, está sempre em volta de uma festividade, as pessoas estão sempre dançando, ou cantando, ou comendo em volta, e falar sobre como ou bebendo, né? Ou bebendo, enfim, quase sempre bebendo, né? Enfim, o Ricardo fala sobre a história da construção dos violões e do instrumento, e como essa tradição se deu no Brasil, e como a gente tem uma estética nossa, e como isso ajudou a moldar o que a gente tem de referência de som e de música brasileira. Então é uma aula muito legal, que é isso, não fala assim aspectos meramente técnicos, né? Está inserido todo desse contexto que a gente está amarrando dentro do curso. A aula número 7 é com a Marcela Maia, que ela é diretora de marketing da Biscoito Fino, da gravadora Biscoito Fino.
Ela é especialista em negócio do marketing musical, né? The Business of Music Marketing, pela Berkeley, e é graduada em cinema e jornalismo pela PUC do Rio. Ela trabalha há mais de 11 anos com marketing de música e é um super privilégio ter ela nessa aula. Ela faz um aspecto, um panorama também de como a gente consumia música há relativamente, assim, bastante tempo, pouco tempo, e como a gente está consumindo hoje e como isso muda e o que muda quando a gente ouve assim, o marketing digital, como isso está sendo trabalhado hoje, e isso é uma coisa muito interessante para quem consome música, não só para o músico, né? Porque a Mônica bem sabe disso, mas a gente hoje, como músico, tem que jogar nas 11, né, Mônica? Atacante, goleiro, meio de campo, bandeirinha, faz tudo. Então é muito Já legal faz ouvir. um tempo, né? Já faz um tempo. Já faz um tempo. Então, eu quis trazer esse aspecto que é muito importante dentro da música, que é o marketing, que é o business, né, que é o negócio, e que a Marcela é uma referência nesse assunto, e trabalha com muitos músicos, trabalha dentro da Biscoito Fino, que é uma gravadora que representa muito bem a discografia da música do Brasil dos últimos anos, e como isso funciona, né, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Ela desenha bem essa ponte. E eu acho que é um assunto super importante, assim, porque a gente está no meio de uma virada de página muito grande, né, dessas mídias super consolidadas, né, de consumo de música. Então a gente tem muito que debater isso, tanto os músicos quanto quem consome. A aula número 8 é com o professor Rafael Galante, que é um super historiador, etnomusicólogo. Ele é mestre e doutorando em História Social pela USP, e ele está realizando uma pesquisa agora chamada Iconografia Musical do Atlântico Negro, Brasil, África Central e Austral, um inventário analítico do século XVI ao XIX. Eu já li estudos e pesquisas do Rafael, e ele é um conhecedor profundo desse assunto África e Brasil, e essa aula dele é interessantíssima sobre a formação dessas musicalidades brasileiras através da diáspora centro-africana. Então, ao invés da gente partir de um ponto do que a gente está sempre acostumado de olhar a nossa música brasileira, de apareceu uma manifestação africana, apareceu uma manifestação europeia. Então ele desenha de como era isso, como isso veio, como isso chegou aqui, como isso se transformou, e como isso atuou diretamente sobre a formação das musicalidades brasileiras. Então, mais uma vez, tentando trazer esses aspectos todos sociais e antropológicos para a gente entender melhor um pouco da nossa música brasileira, que, como a Mônica muito bem disse, é a melhor e mais rica do mundo. Com todos os bairrismos, né, Mônica? É tão grande que não dá para chamar de bairrista quem fala isso. O Brasil é tão enorme que fica um pouco estranho chamar de bairrista. Então está liberado. Obrigado, estou aliviado. Bom, a aula número 9 é com o Fábio Zanon, que é assim uma grande referência na música de concerto do Brasil. Ele é violonista, maestro, coordenador do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Ele atua como regente e é professor e fellow da Royal Academy of Music em Londres, onde ele estudou também. Bom, o Fábio tem uma carreira brilhante como concertista, tocou nas maiores salas, com as maiores orquestras, e, enfim, é um grande pesquisador da música como um todo, mas também do violão brasileiro. Enfim, é uma autoridade assim, absoluta no assunto. E o Fábio uma vez me convidou para um debate num festival sobre essa fronteira entre a música de concerto e a música popular no Brasil, né? Que a gente tem uma linha muito tênue, as coisas se misturaram muito e ainda se misturam. E a gente teve um debate maravilhoso. E aí eu convidei ele para
fazer uma aula sobre isso, né? Depois daquele debate, eu fiquei com esse tema e achei que ele conduziu de forma brilhante. E aí ele fez essa aula para gente, que é a música de concerto versus música popular no Brasil, dicotomia ou conjugação. E aí ele elabora isso de uma maneira muito clara, desenha bem como é esse começo, né? E tem tudo a ver com essa chegada dos instrumentos no Rio, com essa diáspora, né, centro-africana, enfim, a partir de que momento as coisas eram uma coisa só e a partir de que momento elas se desviaram e se de fato são dois mundos diferentes, ou enfim, é um tema ótimo que ele fala, ele discorre brilhantemente. A aula 10 é sobre biografia musical, pesquisa e escrita, com o Lucas Nobile. Eu participei muito mais de enxerido do que qualquer outra coisa, mas é porque eu tenho um trabalho com o Lucas Nobile que ele lançou algumas biografias, né? Uma delas sobre a Ivone Lara e uma sobre o Rafael Rabelo, que é um grande ícone do violão brasileiro. E a gente faz um trabalho juntos, onde ele fala sobre o livro e eu falo um pouco sobre o violão e a gente toca. E convidei ele para falar sobre a biografia, como funciona a pesquisa e a escrita, e participei ali mais como talvez fazendo perguntas, levantando a bola, do que a aula mesmo é com ele. E, bom, o Lucas, além de ser um grande amigo, é jornalista e pesquisador, e ele atualmente é colaborador da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, além de ser biógrafo do Rafael Rabelo, da Dona Ivone Lara, ter contribuído para grandes jornais escrevendo sobre música. Enfim, ele conta bastante sobre o processo, de como funciona, como ele pensa e quais os caminhos que ele recomenda para esse tipo de trabalho, de biografia musical. E vamos seguindo. A aula número 11 é com Alexandre Matias. Ele atua há mais de 25 anos no jornalismo e na música. Ele centraliza o trabalho dele num site chamado Trabalho Sujo, desde 1995. Ele é curador, tradutor, discotecário, produtor de festas, palestrante e coordenador de cursos voltados para a música. Multi-instrumentista, né? Praticamente. Ele foi curador do Centro Cultural São Paulo, do Projeto Prata da Casa, do Sesc Pompeia, Festival de Cultura Inglesa, enfim, contribuiu para grandes veículos também. E a aula dele é muito interessante porque ele traça um panorama que tem uma relação também com a aula da Marcela Maia sobre marketing, que ele fala sobre o surgimento do disco e o mercado, e como isso foi afetando o consumo de música, e como isso afeta hoje em dia o que a gente está ouvindo, né? Aquela coisa do recomendado para você no Spotify, nas plataformas, né? Acho que você vai gostar disso. Como isso está interferindo e como isso está moldando a história do que a gente consome hoje. E assim, não só isso, né? Tem todo um aspecto histórico em volta que é muito interessante. E, enfim, seguindo, aula 12 é um privilégio, assim, gigantesco ter esse cara no curso, que é o Leitieres Leite. Ele é um super arranjador, maestro, instrumentista, compositor, pesquisador. Ele é fundador e regente da Orquestra Rompilés, uma big band de percussão e sopros. Fundou a Academia de Música da Bahia. Enfim, tem trabalho, assina arranjo para Deus e o mundo, tem grandes arranjos e é um cara que é uma referência no assunto. E eu sugeri para ele falar sobre o uso das claves africanas no arranjo brasileiro. Eu sei que as claves africanas e o arranjo brasileiro são coisas muito amplas, mas ele conseguiu fazer um apanhado assim do pensamento dele de criação como arranjador, e é uma aula também super acessível, não é uma coisa técnica, assim, meramente técnica, e eu pedi para ele falar sobre isso porque eu tive o privilégio de trabalhar com ele nesse último disco da Maria Bethânia, que ele fez os arranjos, e foi uma experiência muito maravilhosa e diferente para mim, porque ele chega com a ideia do arranjo e vai cantando as coisas, e a gente vai pegando, e ele vai montando o arranjo e vai transformando aquilo em música, assim.
e foi maravilhoso. E eu falei, Letieri, você precisa falar sobre isso. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, falei que pensei que seria uma boa oportunidade para ele trazer esse pensamento dele. A aula número 13 é com a Karen Fernandes, que é uma grande pianista que eu conheci há alguns anos, assisti um concerto dela no Conservatório de Tatuí. Ela é pianista, recitalista, solista e camerista, graduada em música com bacharelado em piano pela Universidade de São Judas Tadeu, mestranda no programa de pós-graduação em música e performance da Universidade Federal da Bahia. Ela é professora de piano no Laboratório de Música Contemporânea e Música de Câmara na EMESP, Tom Jobim. Enfim, ela tem primeiro lugar em mais de 20 concursos de piano, é uma grande intérprete, e eu lembro que eu assisti esse concerto dela tocando peças de compositores contemporâneos e assisti uma aula dela também num festival sobre a música contemporânea. E, enfim, é uma coisa muito interessante ouvir quem faz falar sobre a música contemporânea, que muitas vezes causa algum tipo de estranhamento, ou não é uma coisa tão acessível, ou tão fácil, e ouvir a Karen, que é uma autoridade no assunto, falando sobre isso, é muito bonito e faz a gente querer conhecer mais desse universo. Então, eu achei que era importante a gente ter essas pontes todas feitas através dessas pessoas. E a Karen fez isso de maneira brilhante, assim, a aula dela é incrível. E a nossa 14ª aula, a última aula por enquanto, é da minha querida amiga e super musicista também, a Priscila Rato. Ela é violinista, ela é Spala da Sinfônica da Bahia. A Spala é o primeiro violino, né, entre aspas, assim, a chefe da orquestra, né, depois do maestro. E ela é graduada em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui curso de extensão no International Menuhin Music Academy, na Suíça, e é uma super violinista, uma musicista maravilhosa, e eu pedi para ela falar sobre a música de concerto no Brasil. E eu acho muito importante a gente falar sobre essas manifestações diversas, né? Porque ao longo do curso essas coisas estão todas amarradas, né? A aula do Fábio Zanon, ele está fazendo essa ponte entre o universo mais ligado ao popular, que a gente fala tanto, né? Não só do canto, mas da história da chegada do violão ou da diáspora, né, centro-africana, a própria Mônica falando sobre o canto brasileiro, a gente fala também sobre a forma de consumo, como a gente ouve, por que a gente ouve, e aí a gente fecha com essa aula da Priscila falando sobre a música de concerto no Brasil, onde ela não só traça um panorama histórico, mas fala de onde a gente está agora, como isso está se espalhando, assim, também, entre aspas, junto com a música popular, e, enfim, essa experiência da música de concerto, que eu acho que é também essencial quando a gente vai falar, né, num curso sobre música, a gente entender um pouco também sobre essa outra forma de pensar a música e fazer música que não só da manifestação popular, nem só da música de concerto. Bom, falei muito, mas acho que deu para a gente ter uma ideia. Muito bem. Obrigado. Acho que deu para a gente ter uma ideia assim superficial do tamanho da profundidade que a gente tem aqui. E acho que é isso. Queria convidar todos e todas a conhecer o site do COPE. Tem cursos maravilhosos e, claro, conhecer o nosso curso de música. Muito bom. É isso, Rafa. E Maravilha, João. Puxa vida, que curso espetacular. Também com diversas perspectivas. Parabéns. Você foi um coordenador e tanto aqui. O curso é maravilhoso. E aí, eu queria também dizer que nós temos uma turma excelente nos acompanhando aqui. Então, o Fábio Zanon está mandando um abraço para todos, dizendo que é um orgulho fazer parte desse projeto. O Ricardo Dias também dizendo que é um maior orgulho e também dizendo que é colunista do IRI com muito orgulho aqui, Valfrido. Para nós.
É uma grande alegria, os artigos deles são preciosos, são maravilhosos. Tem uma turma ótima, o Rafael Toledo, nosso Rafa, a fã número 1 do João aqui, a Patrícia Camareiro, nossa querida Patrícia. Ah, minha mãezinha querida. Não perde uma. Então, enfim, tem muita gente boa aqui nos acompanhando. E agora, como você mudou de papel hoje, agora eu vou te deixar o papel de explicar a parte dolorosa aí, Valfrido. É dolorosa para nós. O Rafael Valim se refere a quanto custa isso. E o COP é um plano de autofalência, na realidade. Vocês vão ver que nós não vendemos mais cursos avulsos. E a ideia por detrás disso é muito simples. Nós acreditamos que os cursos devem conversar entre si, que eles devem produzir uma oportunidade de formação humanista. Essa é a finalidade dos cursos gerais que o COP oferece, já são 18 cursos, com muito mais do que 400 professores, gente maravilhosa, grandes pensadores do Brasil e do mundo. E você tem acesso a isso, basicamente, por uma mensalidade. R$ 35,00 ao mês, se você fizer uma assinatura anual, ou R$ 40,00 por mês, se for uma assinatura semestral, R$ 43,60 se for uma assinatura trimestral por mês, ou seja, R$ 43,60 por mês, se a sua assinatura for trimestral. E, por fim, se você assinar por um mês, você tem acesso a todos esses 18 cursos, mais de 600 horas de aula e uma formação humanista que não se encontra em nenhuma universidade do Brasil ou do mundo, porque, como eu já disse outras vezes, as universidades estão atadas ao seu corpo docente e à sua opção ideológica, né? A nossa opção ideológica é a pluralidade. É essa pluralidade que o curso coordenado pelo João Camareiro, com a participação brilhante de Mônica Salmaço, trazem, ou que este curso traz a todos nós, essa pluralidade brasileira, que é o aspecto mais homogêneo da nossa cultura, essa multiplicidade que nos diferencia de todo o resto do mundo. E é por isso que nós optamos por esse desafio, que é basicamente romper os muros da universidade e levar a todas aquelas e aqueles que queiram ter acesso à cultura de verdade, à educação de verdade, para aprender a refletir sobre o Brasil, sobre o que acontece no mundo. E, no caso deste curso, refletir sobre a música, para além, como disse a Mônica, de simplesmente curtir música. Muito bom. Eu acho que está muito bem explicado. Nós esperamos que as pessoas adiram não só esse curso, mas a plataforma, como o Valfrido disse, isso, na verdade, é um projeto de transformação, é a nossa aposta de transformação do país. E só me resta agradecer aqui, João, todo o seu empenho que você tem demonstrado, não só nesse curso, mas o seu empenho com esse projeto do IRI. Você tem feito um trabalho extraordinário. Mônica, a sua generosidade de compartilhar esse momento conosco, somos seus fãs de carteirinha. E, enfim, Valfrido, não sei se você tem algo a dizer, eu só quero agradecer. Não, estou muito feliz, muito agradecido. Poxa, esse curso é maravilhoso e é uma pérola, é uma joia para nós, do COP, é uma joia para os nossos alunos e é uma joia para o Brasil. Obrigado, João Camareiro, obrigado, Mônica. Obrigado, Fabiana, vocês são demais. Obrigado demais. Mônica, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por vir aqui falar com a gente. Estar aqui com a gente o tempo todo. Muito obrigado. Obrigado, Valfrido e Rafael, por realizarem isso tudo. E vamos em frente, que esse é o primeiro só. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau.